Fala pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo Papo de Mestre, a gente vai para a etapa de número 6. A etapa de número 6 é a seguinte: cronograma. Então, a dica que eu tenho a dar para vocês é a seguinte: não façam promessa das quais vocês não consigam cumprir. O que eu quero dizer com isso? O cronograma, ele tem que ser cumprido fielmente ali à risca, tá bom? Então, se você coloca um prazo muito curto, um prazo muito justo, os imprevistos dentro da sua pesquisa, eles podem acontecer. E é claro que se houver esses imprevistos, vai atrasar um pouquinho a sua pesquisa, tá bom? Então seja justo, faça um cronograma que você consiga cumprir os prazos, tá bom? O cronograma, gente, nada mais é do que a sua agenda de pesquisa. Então, prometeu, cumpra. Tá ali na sua agenda, tá no seu cronograma, cumpra. Surgiu um imprevisto? Bom, tem o tempo ainda para resolver qualquer tipo de problema, tá bom? Então o cronograma é praticamente a sua agenda de pesquisa. Bom, galera, agora vamos para a parte 7, etapa 7 do nosso vídeo. A gente vai falar agora sobre recursos. Quando eu falo de recursos, eu falo sobre isso aqui, tá? Basicamente isso aqui. Não existe pesquisa nesse nosso país, no nosso Brasilzão, que não tenha a interferência da parte financeira. Então, recursos são a parte financeira, é a parte que você tem que ver o quanto você vai gastar, que tipo de material que você vai utilizar, identificar todos os recursos necessários para realizar o seu projeto. Então, desde como materiais, acesso ao banco de dados, kits de reagentes que você vai utilizar, se a sua pesquisa for uma pesquisa experimental, os equipamentos, colaboradores, tá, que vão poder te ajudar nessa pesquisa, certificar que você vai ter acesso aos recursos necessários, tá bom? Para que você realize a sua pesquisa da forma mais adequada. Então, não existe pesquisa nesse país, não existe pesquisa viável sem recursos. Ética e aprovação. Bom, esse é a etapa de número 8 no nosso Papo de Mestre, tá bom? A gente está falando sobre comitê de ética, que envolve uma pesquisa. O que você vai fazer? Você vai verificar se é necessário a aprovação do comitê de ética para realizar aquela pesquisa, principalmente e especialmente se envolver seres humanos, animais e dados sensíveis, tá bom? Então você tem que se familiarizar com as diretrizes e regulamentos relevantes à sua instituição, que sigam as melhores práticas éticas, tá bom? Porque hoje, quando a gente envolve qualquer pesquisa falando sobre seres humanos, animais e dados sensíveis, é de suma importância que você tenha o cuidado de proteger o indivíduo ou os elementos que estão envolvidos na sua pesquisa. Etapa de número 9, vamos lá. A coleta e análise de dados. Bom, realize a coleta de dados de acordo com a metodologia planejada. Então, de acordo com aquele protocolo, de acordo com a sua metodologia, você vai realizar a coleta de dados e fazer a análise desses dados, tá bom? De forma adequada e aplicar as técnicas estatísticas que são possíveis na sua pesquisa, e dali você fazer uma análise qualitativa ou quantitativa apropriada, que você vai fazer a interpretação dos seus dados, tá bom? Então, quando você interpretar os seus dados, você tem que verificar se eles estão alinhados, tá? Ali com os objetivos e a sua hipótese, tá? Nem sempre esses dados, quando você coleta, eles correspondem àquilo que você imaginava que iria acontecer, tá bom? Pesquisa, gente, pesquisa é assim. Então, na coleta e análise de dados, você vai fazer aquela análise minuciosa, você vai fazer uma análise fina sobre o que você analisou, tá bom? E dali você vai obter as respostas para a sua hipótese e assim dar um destino final ao seu objetivo. Bom, chegando na etapa de número 10, a etapa final, é claro que essas aqui são etapas principais, são etapas básicas do seu projeto de pesquisa, na construção do seu projeto de pesquisa. Bom, a etapa 10 é a seguinte: a gente vai falar sobre redação e defesa, ou seja, a sua dissertação e a sua defesa, tá? Você vai escrever a sua tese ou a sua dissertação
com base em seus resultados, tá? E nas suas conclusões. Então, quando você passou por todas aquelas etapas, procurando os seus dados na análise bibliográfica, fez o seu experimento, coletou os dados, analisou, bom, aqui você vai defender tudo aquilo que você realizou nas etapas anteriores, tá bom? Agora, o que você tem que ter em mente? Que você vai revisar o seu trabalho, tá? Você vai revisar todo o seu trabalho cuidadosamente e assim você vai conseguir preparar uma defesa, tá? Geralmente essa defesa ela é oral, tá, gente? Vocês vão fazer uma apresentação e a sua defesa ela é oral, onde você vai apresentar os seus resultados, né, e responder aquelas perguntas do comitê avaliador. Por isso que lá no início das nossas etapas, quando eu falo sobre faça uma pergunta sobre aquilo que você está pesquisando, sobre aquele assunto, sobre aquele tema que você vai entrar, é justamente para isso. Você já tem que começar a imaginar que tipo de pergunta você iria responder ou que você quer responder sobre a sua pesquisa, tá bom? Agora, lembre-se muito bem que essas etapas são etapas gerais, tá? Etapas que é uma estrutura, uma espinha dorsal de um projeto de mestrado, tá bom? Pode variar dependendo da sua área de estudo, tá bom? Então, a etapa 10 é a sua defesa da sua tese. Agora, olha só uma coisa interessante. Você que vai fazer a sua defesa do seu projeto, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: na hora, na data, no dia da sua apresentação, no dia da sua sabatinação, o que você tem que ter em mente? Que ninguém é dono de toda a verdade do mundo. Justamente porque o seu projeto de pesquisa é justamente para responder perguntas, para você ter respostas sobre as perguntas realizadas sobre o seu projeto, tá? É claro que quem está do outro lado, a banca avaliadora, são pessoas hiper, mega, maximamente gabaritadas com um know-how incrível. Porém, o que elas querem saber de você? Elas querem saber se você está por inteiro por dentro do seu assunto, se você tem um interesse na sua pesquisa, se aquela pesquisa é relevante, tá? E ainda mais, eles não vão condenar você por um erro ou outro que você vai cometer na sua apresentação, tá? A sua apresentação, a sua pesquisa só vai ser aceita se você não conseguir amarrar todos aqueles argumentos que eu passei para você nos vídeos anteriores sobre a sua pesquisa, tá? Então, todas as etapas elas são importantes, mas fique atento nas suas perguntas, nos seus objetivos, na metodologia e na análise de dados, tá? Que são pontos que eu digo principais para as respostas que você fez, para as respostas da pergunta que você mesmo fez sobre o seu projeto de pesquisa, tá bom? A gente fica por aqui e até uma próxima.